Olá, seja muito bem-vindo. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais intrigantes e perturbadoras da Bíblia. Uma passagem que parece um espelho para os nossos dias. É a história de Mica, encontrada no livro de Juízes. Naquela época, Israel vivia um período de caos. A Bíblia descreve a situação com uma frase curta, mas assustadora. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto aos seus próprios olhos. Imagine só, uma sociedade sem liderança, sem direção, onde a fé se tornou uma questão de preferência pessoal, algo moldado conforme a conveniência de cada um. E é exatamente nesse cenário de confusão que surge um homem chamado Mica. Mica não era um ateu, muito pelo contrário. Ele se considerava uma pessoa espiritual, alguém que buscava Deus na sua casa. Ele montou um verdadeiro santuário particular. Ele mandou fazer ídolos, separou objetos que considerava sagrados e até consagrou um de seus filhos como sacerdote. Aos olhos de quem via de fora, tudo parecia muito religioso. Havia rituais, havia símbolos, havia palavras de fé. Mas existia um problema gigantesco, um detalhe que invalidava tudo. Deus não tinha sido consultado. A fé de Mica não era uma rebeldia aberta, como se ele tivesse virado as costas para Deus. Era algo muito mais sutil e perigoso. Autonomia espiritual. Ele não rejeitou a Deus. Ele simplesmente o adaptou. Mica criou uma versão de Deus mais confortável, mais controlável, mais conveniente. Um Deus que cabia na sala de sua casa e que supostamente obedecia às suas expectativas. Ele queria as bênçãos de Deus, mas sem a necessidade de obediência. E aqui está um dos maiores perigos da jornada espiritual. Quando trocamos um relacionamento genuíno por rituais vazios. Quando a aparência de santidade se torna mais importante que a submissão do coração. Mica estava construindo um castelo de areia religioso, achando que era uma fortaleza espiritual. A história continua. Em certo momento, Mica encontra um levita, um jovem que pertencia à tribo sacerdotal de Israel. Alguém com, digamos, credenciais religiosas. O levita estava sem rumo, procurando um lugar para viver. Mica viu ali uma oportunidade de ouro. Ele pensou: se eu tiver um sacerdote de verdade na minha casa, aí sim, minha religião estará completa. Então, ele contrata o levita, oferecendo salário, moradia e status. Com um sacerdote oficial em seu santuário particular, Mica se sentiu totalmente seguro. Ele chegou a uma conclusão que revela o tamanho do seu engano. Ele disse: agora sei que o Senhor me fará prosperar, pois tenho um levita como sacerdote. Percebe o erro fatal? Ele confundiu estrutura religiosa com direção de Deus. Ele achou que ter uma pessoa religiosa por perto, um profissional da fé, garantia a aprovação divina. Mas a fé verdadeira não se mede por símbolos, cargos ou rituais, mas sim por um coração submisso à vontade de Deus. Enquanto isso, em outra parte de Israel, a tribo de Dan estava em apuros. Eles precisavam de um território para se estabelecer e enviaram 5 espiões para procurar uma terra. O destino, ou a providência, levou esses espiões até a casa de Mica. Lá, eles reconheceram o sotaque do jovem levita e ficaram curiosos. O que você está fazendo aqui? Quem te trouxe? Eles perguntaram. O levita, orgulhoso de sua nova posição, contou tudo. Os espiões então fizeram um pedido: consulte a Deus por nós. Queremos saber se nossa jornada será bem-sucedida. O levita, agindo como um oráculo de aluguel, deu a eles uma resposta genérica e positiva: vão em paz. O Senhor está com vocês no caminho que seguem. Eram palavras que soavam espirituais, mas que não vinham de um coração que buscava a verdadeira vontade de Deus. Mesmo assim, os homens da tribo de Dan tomaram aquilo como uma confirmação divina para seus planos. Um tempo depois, a tribo de Dan, agora com um exército de 600 homens, passou novamente pela casa de Mica. Mas desta vez, eles não vieram para pedir orientação. Eles vieram para tomar. Invadiram o santuário de Mica e pegaram tudo: os ídolos, as imagens, os objetos sagrados. E não parou por aí. Eles foram até o levita e fizeram uma proposta irrecusável: venha conosco, seja
nosso sacerdote. É melhor ser sacerdote de uma tribo inteira do que de um homem só, não acha? E qual foi a reação do levita? O homem que deveria zelar pelas coisas de Deus? A Bíblia diz que o coração dele se alegrou. Ele não pensou duas vezes. Pegou os objetos sagrados e se juntou aos danitas. Afinal, agora ele teria mais status, mais reconhecimento, mais gente para liderar. Ele trocou a lealdade a Mica pela oportunidade de uma carreira mais promissora, mostrando que sua fé era tão superficial quanto a de seu antigo patrão. Quando Mica percebeu que tudo tinha sido levado, seus deuses de prata, seu sacerdote particular, toda a sua estrutura religiosa, menos, ele ficou desesperado. Juntou seus vizinhos e foi atrás do exército de Dan para protestar. Ele gritou: "Vocês levaram os deuses que eu fiz e o meu sacerdote. O que mais me resta?" A resposta que ele ouviu foi dura, fria e reveladora. Os homens de Dan disseram: "Cale a boca, senão homens irritados atacarão você e sua família." E o que você tem para reclamar tanto? Essa pergunta ecoa até hoje. O que você tem para reclamar? Ela expõe o vazio completo daquela fé. Tudo o que Mica acreditava ter construído, sua segurança, suas certezas, seus símbolos, foi levado embora com uma facilidade impressionante. Por quê? Porque nunca esteve alicerçado em Deus, mas sim no desejo humano de controle. A história termina de forma silenciosa e desconfortável. Não há um final feliz. Não há registro de arrependimento nem de restauração. Apenas o retrato cru do que acontece quando a nossa fé perde o centro, que é o próprio Deus. A idolatria de Mica não foi apenas sobre se ajoelhar diante de estátuas. Foi algo muito mais profundo e, infelizmente, muito mais atual. Foi a tentativa de viver uma vida espiritual sem obediência. Foi a criação de um Deus que concorda com tudo o que fazemos. Um Deus que não nos confronta, não nos corrige e não exige transformação. Um Deus que serve aos nossos interesses. Essa história nos coloca diante de um espelho e nos faz perguntas difíceis. Será que estamos servindo ao Deus da Bíblia ou a uma versão que nós mesmos criamos para nos sentirmos mais confortáveis? Será que buscamos a direção de Deus de verdade ou apenas a confirmação para aquilo que já decidimos fazer? E a pergunta mais importante: a nossa fé está nos transformando dia a dia? Ou está apenas nos confortando em nossos erros? Deus nunca quis ser encaixado em nossos moldes. Ele não cabe em nossas prateleiras emocionais, nem em rituais vazios. O que Ele deseja é um coração inteiro, uma escuta sincera e uma obediência que nasce do amor. A história de Mica é um alerta amoroso de Deus para nós hoje. Quando a nossa fé vira apenas decoração, a presença real de Deus se retira. Quando Deus deixa de ser o Senhor da nossa vida para ser apenas um amuleto, a nossa espiritualidade se torna uma grande e perigosa ilusão. Talvez o maior perigo espiritual não seja negar a existência de Deus. Talvez seja achar que estamos perto dele, quando, na verdade, estamos apenas perto dos símbolos que nós mesmos criamos. Obrigado por me acompanhar nesta reflexão. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvi-la. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais estudos como este. Que Deus te abençoe.